Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. O homem é um Deus para eles, como na antiguidade os espíritos foram deuses para os homens. Da afirmação de que os animais, embora aperfeiçoados nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, conclui-se que Deus teria criado seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade, o que parece estar em desacordo com a unidade de visão e de progresso que se assinala em todas as suas obras. Tudo se encadeia na natureza por laços que não se podem ainda perceber. As coisas aparentemente absurdas têm pontos de contato que o homem não chegará jamais a compreender em seu estágio atual. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas poderá ver claramente a obra de Deus apenas quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e estiver livre dos preconceitos do orgulho e da ignorância. Até lá, as suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas sob um ponto de vista mesquinho e acanhado. Saibam bem que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza se harmoniza por meio das leis gerais que não se afastam jamais da sublime sabedoria do Criador. A inteligência é, desta forma, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Sim, mas os animais têm apenas a inteligência da vida material. No homem, a inteligência produz a vida moral. Se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se ele não tivesse esta última, poderia viver como os animais, ou seja, o animal é um ser semelhante ao homem, sem a alma espírita. Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma dessas duas almas? Não. O homem não tem duas almas. O corpo tem seus instintos, que são o resultado da sensação dos órgãos. Há nele apenas uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Por seu corpo, participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. De modo que, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve se despojar, tem ainda de lutar contra a influência da matéria? Sim, quanto mais inferior ele for, mais apertados os laços entre o espírito e a matéria. Isto é inevitável. Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única, um só ser. A alma do animal e a do homem são distintas uma da outra, de tal sorte que a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas se o homem não tem alma animal que o coloque por suas paixões ao nível dos animais, tem o corpo que o rebaixa muitas vezes até eles, porque seu corpo é um ser dotado de vitalidade que tem instintos, mas não inteligentes, limitados aos interesses de sua conservação. O espírito, ao se encarnar no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas que estão no homem oferecem às suas paixões duas fontes diferentes. Algumas provêm dos instintos da natureza animal, outras das impurezas do espírito encarnado, que se afiniza em maior ou menor escala com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, se aproxima dos brutos. Uma vez liberto dessa influência, se eleva à sua verdadeira destinação.
De onde os animais retiram o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Do elemento inteligente universal. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único? Sem dúvida alguma. Entretanto, no homem passa por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos.